RFI Convida. O RFI Convida recebe hoje o museólogo, poeta e doutor em Ciências Sociais, Mário Chagas. Ele ministra essa semana na Escola do Museu do Louvre, aqui em Paris, um seminário sobre a museologia social no Brasil. É sobre esses e outros temas que vamos conversar agora. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Augusto. É um prazer estar aqui com você. Bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar falando sobre o seminário. O que é museologia social? Então, a museologia social é uma prática de museologia que está especialmente comprometida com a vida. A museologia social é uma museologia que mobiliza afetos políticos e mobiliza afetos poéticos. Mas que tudo isso está colocado não apenas a favor da conservação de bens culturais ou não apenas a favor da conservação de objetos museológicos, mas especialmente interessada na dignidade da vida humana. Então, é uma museologia que mobiliza suas energias a favor, portanto, das comunidades populares, né, da pessoa humana. E é um trabalho que no Brasil tem tido uma repercussão e um alcance muito expressivo. E para isso se utiliza do patrimônio e da memória, né? Vamos dizer, em síntese, numa síntese muito rápida, essa é a ideia de museologia social. Uma museologia que tem compromissos políticos marcados, né, vinculados mesmo, mas também tem compromissos poéticos, no sentido de estar interessada na melhor forma de comunicação. Então vamos falar um pouco sobre exemplos de museologia social no Brasil. Quais são as experiências que estão acontecendo no país? Nós temos um conjunto bastante expressivo de experiências. O Brasil tem avançado muito nisso, né? Eu posso dizer para você, Augusto, assim, em 2006... Por exemplo, durante a gestão do ministro Gilberto Gil, como ministro da Cultura, e nesse momento o Brasil teve um impacto extraordinário, um crescimento muito forte, e inaugurou-se no Brasil o Museu da Maré. O Museu da Maré é, na verdade, um museu que está instalado numa comunidade popular, numa favela, no Rio de Janeiro. É a maior favela do Rio de Janeiro, com 132 mil habitantes, e ali instalou-se um museu que foi composto como um grande calendário, no sentido de que ele tem 12 tempos. Tempo da casa, tempo da água, tempo da imigração, tempo das crianças, da festa, do cotidiano, do medo. São 12 tempos. Nesses 12 tempos, que, portanto, não são tempos cronológicos, né? São tempos antropológicos, se poderia dizer. O museu se estruturou em torno desses 12 tempos, e esse museu tem gerado benefícios extraordinários para a comunidade da Maré, mas não apenas, porque ele não é um museu do gueto, né? Ele é um museu que está numa favela, né? Na favela da Maré, mas ele é um museu que gera benefícios para a cidade do Rio de Janeiro, e eu diria que até ele foi fundamental para a inspiração de uma política pública de cultura no Brasil, porque ele serviu de inspiração para a criação de um programa chamado Pontos de Memória. Então, esse museu, que nasceu numa favela, tem inspirado outros tantos museus. Esse é um exemplo. Mas eu poderia falar, né, do Museu de Favela, que esse é um outro museu que está instalado no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro. Para quem conhece, ali, de um lado ele desce para Ipanema, de outro lado ele desce para Copacabana, de outro lado para a Lagoa Rodrigo de Freitas. O Museu de Favela foi criado em 2008, né, e é também um museu, é uma coisa extraordinária, porque são 20 casas cujas fachadas foram pintadas com grafite, Augusto. Grafite contando a história da ocupação da favela. Então você pode fazer uma visita, né, fazendo um percurso por dentro da favela, visitando essas 20 casas que contam a história da favela. Realmente muito interessante. E quais seriam os benefícios para as pessoas que vivem nessas comunidades onde estão estes museus? Então, a partir do Museu de Favela, né, desse que eu acabei de citar, por exemplo, é muito curioso observar como, ao longo do próprio roteiro do museu, né, áreas de comércio na favela foram abertas, cabeleireiros, pequenas lojas, porque as pessoas que visitam acabam gerando benefícios, inclusive econômicos, para a favela. Mas tem um benefício que eu diria que é maior, um dos maiores, talvez, que é a favela se reconhecer como fazendo parte da cidade, né, como tendo o direito de ir e vir.
né? Então, não é só uma circulação no asfalto, entre aspas, como se diz, né? É o direito de ir e vir dentro da favela. Então, isso, na verdade, também significa uma ampliação da segurança para a própria favela. E mais ainda, Augusto, gera também um benefício no sentido de um benefício simbólico, né? Que é a compreensão, né, de que a favela não é estigmatizada ou não é apenas o lugar onde moram bandidos, pessoas que não trabalham. Não, ali moram cidadãos, moradores que têm história. Então isso produz, na verdade, orgulho, produz pertencimento, produz coesão social e dignidade social para aquelas pessoas. Mas eu citei 2 museus no Rio de Janeiro, mas eu poderia citar assim, em Belém, né, na comunidade de Terra Firme, né, lá em Belém, um ponto de memória extraordinário, né? Eu poderia citar um outro exemplo, em Brasília. Brasília não é apenas terra dos políticos, né? Brasília também é terra de comunidades, de pessoas de bem, de pessoas que produzem bem, como é o caso da Estrutural. Ali se inaugurou um ponto de memória, Museu da Estrutural, que é um museu social, um museu de museologia social. Essas práticas são muitas no Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre a parceria que existe entre a Escola do Museu do Louvre e o Instituto Brasileiro de Museus. No que consiste essa parceria, Mário? Então, essa é uma parceria que eu pessoalmente considero muito bem sucedida, né? Basicamente, ela consiste no seguinte, num intercâmbio, um intercâmbio de professores e de estudantes. São professores brasileiros, né, que vêm à França, à Escola do Louvre, para ministrar seminários, que esse é o meu caso, né? E que assim operam com seus, trabalham e realizam seus seminários. Mas também professores franceses que vão ao Brasil e realizam seminários, ministram aulas no Brasil. De outro lado, estudantes brasileiros que vêm para a França, para a Escola do Louvre, são selecionados, participam de um processo de seleção, são escolhidos, portanto, e vêm aqui e fazem suas apresentações. Igualmente, estudantes franceses que vão para o Brasil. Eu considero que isso tem dado resultados muito importantes para os 2 países. O que eu pude observar aqui com a minha presença foi que alguns impactos foram gerados, e eu penso que positivos. Ok, muito obrigado pela sua entrevista, Mário. Entrevistamos hoje o museólogo, poeta e doutor em Ciências Sociais, Mário Chagas, que ministra esta semana na Escola do Museu do Louvre um seminário sobre a museologia social no Brasil.